7h46, sexta-feira, ouvinte, você sabe, é dia da nossa coluna de literatura com Paulo Pimenta, que hoje não traz especificamente uma dica de livro, mas fala sobre uma lista que foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo dos melhores livros da literatura brasileira. Eu estou curiosa para conhecer alguns desses destaques. Paulo, bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia para você, ouvinte, Diego. Bom Que dia. bom, mais uma sexta-feira aqui para a gente falar de literatura. E essa lista que foi muito importante, né, Ariane? Foi divulgada nessa última semana. O jornal Folha de São Paulo convidou cerca de 100 críticos literários, autores, pessoas envolvidas no universo da literatura, para que elas colocassem ali, elas poderiam votar em até 10 livros fazendo essa lista. Essa lista foi feita de setembro de 2024 até dezembro de 2024, escolhendo ali quais eram os melhores livros deles, na opinião deles. Quais eram os requisitos? Que o livro tivesse sido escrito a partir de 2001, que o autor fosse brasileiro, e que também tivesse sido publicado por uma editora brasileira. Boa. E esse ranking foi bem interessante, assim. Eu acho que essa lista até vem num momento muito importante, já que no ano passado a gente até contou aqui na rádio que foi o primeiro ano em que o número de não leitores foi maior do que o número de leitores no Brasil, né? Então a gente tem visto aí essa queda, essa redução no número de leitores aqui. E eu acho que essa lista vem também para dar uma chacoalhada ali, para incentivar a gente a ler. Eu até trouxe aqui um dos livros, vou contar daqui a pouquinho qual que é ele, mas essa lista foi bastante interessante. No primeiro lugar desse ranking ficou Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, um livro bastante interessante. Em segundo lugar, Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, a gente já falou dele aqui na rádio. E em terceiro lugar, O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que também a gente já falou aqui. O Avesso da Pele, inclusive, que foi um livro que alguns estados e alguns parlamentares tentaram banir das escolas, né? Um livro que fala de racismo, mas que os parlamentares encontraram ali algumas coisas que não faziam sentido para eles. Então, teve toda essa polêmica em torno do livro do Jefferson Tenório. E ele agora configura aqui entre os 3 melhores livros do Brasil nesse último século, né? Na opinião desses curadores. Interessantíssimo. Então, são livros também genuinamente brasileiros em todas as etapas, né? Passando, inclusive, pela editora, são publicações algumas mais recentes também. Então, é interessante que a gente vê que, apesar dessa queda no número de leitores no Brasil, a gente tem muita gente escrevendo e batalhando para publicar seus livros e muito livro, inclusive, para ser reconhecido, como nessa lista aí que você trouxe. Exatamente, Ariane, muita gente publicando. Vários dessa lista aqui, foram 25, né, que eles colocaram, eu não conhecia, eu confesso ali, pelo menos uns 5, 6, eu não fazia ideia de quem eram, mas ao mesmo tempo também eu senti falta de alguns outros aqui, né? Deixar a Socorro Acioli, que a gente já trouxe aqui na rádio para falar sobre a cabeça do santo e oração para desaparecer de fora dessa, eu achei um grande pecado. Não ter ali também Stênio Gardel com A Palavra que Resta, um livro que a gente trouxe aqui, falou sobre a premiação que ele recebeu nos Estados Unidos também, de como ele tem ganhado o mundo. Eu achei também bem ruim, e principalmente Carla Madeira, né? Eu acho que é um fenômeno a Carla, independente do que você acha da obra dela. Tudo é Rio divide muitas opiniões em relação ao texto, a como as pessoas receberam, mas não deixa de ser um fenômeno. Ganhou todo mundo, né? Literalmente, assim. Foi para Portugal, foi para outros países, foi traduzido em diversas línguas e agora também Véspera vira uma série. Ontem teve a última gravação do capítulo, né? Nessa semana dessa série, que vai ser com a Bruna Marquezine. Olha Então só. já está aí na HBO, daqui a pouquinho deve estar chegando aí nos nossos streamings, mas vem aí Véspera, inspirado no livro da Carla Madeira. Que demais. Que legal, hein? É muito bacana. E Carla que esteve aqui com a gente em 2 oportunidades, né? É bom a isso que eu gente ia falar, lembrar. a gente já trouxe mais de um livro da Carla Madeira, e não só aqui, mas eu, por exemplo, nas redes sociais, volta e meia, vejo colegas compartilhando que estão lendo livros dela, então realmente um grande fenômeno aqui da nossa literatura brasileira. E aí você trouxe
Trouxe dos Torto Arado, livros da exatamente. A lista. gente já falou sobre o avesso da pele aqui. Um defeito de cor a gente ainda não trouxe, mas Torto Arado com certeza foi um dos maiores livros desse último século e desses últimos anos também, né? O Itamar Vieira Júnior, que ganhou bastante espaço, muita relevância na forma como ele traz a história das irmãs Bibiana e Belonísia. Vou ler só aqui o primeiro parágrafo do livro para o nosso leitor, para o nosso ouvinte se tornar um leitor do Itamar. Diz o seguinte: quando retirei a faca da mala de roupas, embrulhada em um pedaço de tecido antigo e encardido, com nódoas escuras e um nó no meio, tinha pouco mais de 7 anos. Minha irmã, Belonísia, que estava comigo, era mais nova 1 ano. Pouco antes daquele evento, estávamos no terreiro da casa antiga, brincando com bonecas feitas de espigas de milho, colhidas na semana anterior. Aproveitávamos as palhas que já amarelavam para vestir feito roupas nos sabugos. Falávamos que as bonecas eram nossas filhas, filhas de Bibiana e Belonísia. Ao percebermos nossa avó se afastar da casa pela lateral do terreiro, nos olhamos em sinal de que o terreno estava livre, para em seguida dizer que era hora de descobrir o que Dona Ana escondia na mala de couro, em meio às roupas surradas com cheiro de gordura rançosa. Dona Ana notava que crescíamos e, curiosas, invadíamos seu quarto para perguntar sobre as conversas que escutávamos e sobre as coisas de que nada sabíamos, como os objetos no interior de sua mala. A todo instante éramos repreendidas por nosso pai ou mãe. Minha avó, em particular, só precisava nos olhar com firmeza para sentirmos a pele arrepiar e arder, como se estivéssemos nos aproximando de uma fogueira. E aí ele conta esse começo aqui da Bibiana e da Belonísia, e logo na sequência uma delas acaba cortando a própria língua com essa faca. Então a história também vai se desenvolvendo em torno disso, das duas irmãs, uma que tem a fala prejudicada, a outra que está ali falando pela irmã também. É um livro bastante interessante. Muito bem, Paulo Pimenta. E fica aqui a provocação para que tenhamos uma lista também do Paulo. Quais serão os livros favoritos? A gente Nossa, quer Eu saber esse quero. não! Eu ranking. Ai, quero o selo de Eu qualidade Paulo quero. vai Pimenta, ser Vai ter viu? que se vai expor. ser muita presunção. Vamos deixar isso para as outras pessoas, um time muito maior que está aí colocando. Mas com certeza, na semana que vem, a nossa coluna já completa 2 anos. A Olha gente só. tem aí mais de 100 livros indicados. Então, tem como o nosso ouvinte ouvir as nossas colunas anteriores e assistir pelo YouTube. Então, tá lá. Nossa lista, de alguma forma, tá aí, Tá já tá pronta. É colocada. isso aí. 2 anos é muita coisa. Os grandes atores e autores da literatura brasileira passam por aqui, viu, ouvinte? No jornalismo da Nova Brasil, na coluna do Paulo Pimenta. Deixa eu aproveitar, o nosso ouvinte está ouvindo essa chamada na nossa programação, mas eu quero reforçar aqui no nosso jornalismo também as inscrições para o Prêmio Candango de Literatura. Inscrições essas que estão abertas, o valor total distribuído de R$ 195 mil. A premiação vai ser no dia 31 de outubro. Então, você que escreveu um livro ao longo do ano passado, de 2024, se inscreva. O regulamento e as inscrições estão disponíveis em prêmiocandangodiliteratura.com.br. É uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia aqui do Distrito Federal. Para você acompanhar o Paulo Pimenta no Instagram, não é o ministro, o ex-ministro, deputado Paulo Pimenta, é outro Paulo Pimenta. Exatamente, é o @Pimenta Paulo. Ontem mesmo recebi uma mensagem perguntando se estava falando com o deputado. Falei, não, não é. Mas é isso. Gente, eu só queria aproveitar esse finalzinho aqui para mandar um beijo para minha amiga Mariana, que teve um filho anteontem. Meu sobrinho, Que boa Mariana, que é minha amiga de notícia. infância. Matheus chegou a esse mundo e com certeza eu vou lutar para que ele seja um leitor voraz. Vai Matheus, ser. vem aí, seja bem-vindo, meu Matheus. Que coisa boa. Parabéns para Mariana, para toda a família, por esse presente que agora chega. Paulo Pimenta, obrigada por hoje, hein? Bom fim de semana, até semana que vem. Sexta tem mais, pessoal. Um abraço.